Boa tarde, gente. Estamos aqui na clínica do Dr. Felipe Jardim, fisioterapeuta neurológico. A gente vai bater um papo com ele, dando ênfase à paralisia facial periférica. Obrigado, doutor, por nos receber. O senhor pode, por gentileza, explicar para a gente do que trata exatamente a fisioterapia neurológica? A fisioterapia neurológica, no caso da paralisia facial, ela tem um enfoque no caso de uma reabilitação da mímica facial. Porque o paciente sofreu um acometimento neurológico no nervo facial e isso faz com que acarrete uma perda do movimento. E o principal trabalho do fisioterapeuta neurológico na paralisia facial é justamente fazer uma estimulação dessa musculatura. E nesse caso, é estimular a musculatura. Ele tem essa informação neurológica, digamos assim, essa mensagem. Só que, na verdade, o que acontece? Ela sofre um bloqueio e não chega aonde deveria chegar? É correto. O nervo facial pode ser acometido por diversas causas, como diabetes, o ataque de algum vírus, como o herpes zoster, ou algum tumor benigno no meato acústico interno. Qualquer acometimento nesse nervo vai diminuir a condução nervosa para o músculo. E a paralisia facial vai gerar a perda dessa mímica facial. Então, a fisioterapia vai estimular, através de uma técnica que eu utilizo, que é o CABAT, da facilitação neuromuscular proprioceptiva, as fibras, né, musculares para que elas se contraiam, para que mantenham um engrama muscular e o tônus muscular que foi perdido. Então, mas na verdade esse estímulo é dado, aí você consegue, a mensagem é passada e há uma garantia, uma porcentagem. 100% é difícil, porque a lesão vai continuar existindo, na verdade, né? O que consegue talvez, eu não sei se regredir, mas só consegue aumentar um pouco a capacidade de recepção da informação? No caso, sempre uma sequela pode ser que fique, né? A gente sempre orienta ao máximo o paciente para que ele comece a se preparar em relação a isso, porque o rosto é nosso cartão de visita. Então, a tendência é que realmente fique com uma sequela, mas muitas das vezes imperceptíveis, porque são sequelas mínimas que realmente só um especialista vai conseguir realmente perceber um déficit motor ou não. Mas, normalmente, na maioria dos casos, tem-se um bom resultado através do trabalho fisioterapêutico. Esse trabalho do fisioterapeuta neurológico, ele tem que estar associado a algum outro tipo de trabalho? Porque o paciente sabe que não vai ter 100% da coordenação motora, que seja da atividade que tinha antes, né? Isso ele tem que absorver essa sensação também, né? É muito importante que tenha realmente um trabalho multidisciplinar, que tenha em contato junto um médico neurologista, um psicólogo e um fisioterapeuta, porque realmente é um acometimento que muitas das vezes a pessoa acorda com essa lesão, né? Então isso gera um transtorno psicológico muito grande para o paciente, muitas das vezes, né, depende do rosto para poder realmente levar a vida. Então é preciso realmente todo um suporte multidisciplinar para que realmente tenha êxito no tratamento. E, doutor, uma dúvida minha, talvez nossa também, geralmente as doenças são perceptíveis por sintomas. Uma dor de cabeça pode ser vista, uma dor de barriga, alguma infecção do gênero. Nesses casos de processo possível de paralisia ou alguma doença que necessite uma fisioterapia neurológica, é possível ter alguma percepção de que a pessoa necessita ir a um médico mesmo, neurologista? Alguns sinaizinhos às vezes são dados, como uma dor de cabeça forte, de repente uma diminuição na sensação gustativa, né, no gosto, no paladar fica alterado, de repente uma secura na boca, ou então um excesso de lacrimejação. Tudo isso pode ser que seja um sinalzinho, mas muitas das vezes sinais às vezes passa desapercebido pelos pacientes, né? E acaba que só vai realmente perceber que realmente teve uma perda quando acordar no dia seguinte e ver que vai, de repente, bochechar após escovar um dente e a água escapole da boca. Ou então, de repente, vai beber uma água durante a noite e a água escapole. Então, o olho, vai fechar o olho e um dos olhos se mantém aberto, entendeu? Então, normalmente, o sinal, muitas das vezes, são, deixados de lado. Entendi. Aquela história, a pessoa sente, acha que não é nada, deixa passar e é uma tendência a se agravar. Uma outra pergunta que eu tenho em relação a doenças como AVC, né, que é o conhecido derrame, o mal de Parkinson, Alzheimer também. Essas doenças, elas são tratadas até um limite. Existe algum caso crônico que não é possível o tratamento, no caso, por exemplo, dessas três doenças?
No caso da fisioterapia, nas demais doenças neurológicas, ela vai agir muito como um trabalho para uma melhor qualidade de vida para o paciente. É até muito importante que todos os profissionais passem para os pacientes a necessidade do que é o reabilitar, da realidade do reabilitar, porque muitas das vezes a pessoa acha que vai retornar a todas as funções que tinham anteriormente. E não, o objetivo da fisioterapia é fazer com que essa pessoa volte a ter uma atividade de vida dentro das suas limitações, mas que consiga o máximo de liberdade possível. Ou seja, ela vai sair de onde ela está, dessas doenças, ela vai sair, não vai chegar aos 100%, mas ela vai, pelo menos, minimizar do ponto que ela está hoje, não é isso? Vai minimizar as perdas, né? Agora, nas doenças neuroevolutivas, né, que são o Alzheimer, o Parkinson, a esclerose lateral amiotrófica, a esclerose múltipla, muitas das vezes a evolução neurológica faz uma difícil reabilitação. Então a gente tenta ao máximo evitar com que tenha uma perda e sim fazer um trabalho para que ajude no caso dos familiares, uma troca de decúbito, uma facilitação para poder deambular de repente até o banheiro, para poder um banho, tudo isso. Mas o objetivo é sempre tentar minimizar as sequelas, né? Mas como a evolução neurológica acontece, então a gente não consegue de repente segurar a doença. O que faz, de repente, parar a doença? Uma intervenção, de repente, medicamentosa, um bom trabalho, né, médico, para poder, uma dose certa, uma medicação tomando corretamente. Isso sim faz, de repente, minimizar. Mas a evolução neurológica, ela está presente, entendeu? Isso, gente, acontece com qualquer pessoa, criança, adulto, idoso, não tem... Isso pode aparecer de repente. Né, doutor? Não acontece com qualquer pessoa. E minha próxima pergunta é em relação a exatamente isso. Qual a diferença de tratar uma criança e uma pessoa de mais idade? No caso da massagem miofacial, tem essa relação, a maior absorção ao tratamento? Como funciona? Normalmente, em crianças, tudo é mais fácil, né? Tudo é um trabalho sempre mais fácil de se ter um resultado do que numa pessoa de mais idade. Está em formação, talvez? Exatamente, porque o cérebro está em constante formação, então é mais fácil a gente fazer novas ligações neuronais, né? Então tem estudos sobre isso. Mas, normalmente, isso, de repente, o acometimento não vai ter escolha. A idade que for vai aparecer. Tem pessoas que, de repente, têm acidentes vasculares, às vezes com pessoas de 13, 12 anos, como também, de repente, tem pessoas de 70, 80 anos, mas vai depender do tamanho da lesão, do grau da lesão, do tempo que a pessoa demorou para poder um socorro, que isso tudo é perda neuronal. E a perda neuronal vai dar o déficit motor, entendeu? E o processo de recuperação, seja da criança ou do idoso, ou, enfim, as faixas etárias distintas, tem relação ou esse tratamento ele tem um período de melhora, independente da idade, mesmo a criança tendo o cérebro em formação ainda? Quanto antes começar um tratamento, melhor, né? Quanto antes a gente começar a fazer um trabalho, mais um resultado será melhor. Mas isso tudo são vários os fatores que fazem com que tenha um êxito no tratamento. Mas o quanto antes você começar um tratamento é essencial para um bom trabalho, para uma boa, como é que se fala? Recuperação, uma boa resposta motora. Obrigado, doutor Felipe Jardim. É isso aí, gente, ó. Da Fisiodoctor, Rua Padre Elias Goraiebe, número 15, sala 603. Telefone 3905-6363, Dr. Felipe Jardim. É isso aí, se liga aí.